Olá, crianças, tudo bem? Quero conversar com vocês, contar para vocês a história de um livro bem diferente. Um livro que ele não tem palavras, ele tem somente cores, ele não tem palavras, ele não tem figuras, ele tem somente cores. E esse livro, sem palavras e sem figuras, ele conta a mais linda história de amor que já existiu no mundo inteiro. Sabe qual é essa história? Vou contar ela pra vocês, hein? E essa história fica na Bíblia. É uma história verdadeira que diz assim: a primeira cor que a gente vê é essa cor aqui, ó. Ó. Olha que cor mais linda. Parece que tem alguém que gosta um pouquinho dessa cor. Vocês não acham, não? Essa cor nos lembra do ouro. O ouro que a Bíblia nos diz que lá no céu tem ruas de ouro, que é lá no céu um lugar maravilhoso. Sabe quem criou o céu? O nosso Deus. Deus criou você e eu, criou as árvores, criou tudo que há nesse mundo. E criou o céu, para que eu e você fôssemos morar lá no céu, fôssemos morar naquele lugar lindo e maravilhoso com Ele. Deus nos amou tanto, e na palavra de Deus diz assim, ó, em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus nos amou tanto, que Ele criou esse céu lindo para que você e eu fôssemos morar lá com Ele. Deus é santo, Deus é perfeito, tudo que Ele faz é perfeito. Lá no céu não tem doença, lá no céu não tem dor, não tem tristeza, não tem choro. Lá no céu é perfeito. E lá no céu tem ruas de ouro, tem um rio de água cristalina que dá para ver as pedras preciosas lá no fundo. Ai, como eu tenho vontade de ver esse céu, de banhar nesse rio de água cristalina. Já pensou que maravilha, crianças, conhecer esse céu maravilhoso? Mas tem uma coisa que não entra no céu. Você sabe o que é? Tem uma coisa que não entra no céu e é o pecado. O pecado? Sabe o que é pecado? Olha só, pecado, faz com a tia assim, ó. Pecado é tudo que eu penso, é tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, tudo que eu falo, tudo que eu sinto e tudo que eu faço que não agrada a Deus. Ah, tia, então se eu penso mal do meu coleguinha, é pecado. Se eu vejo alguma coisa na internet que não é do agrado de Deus, é pecado. Se eu falo mal do meu coleguinha, é pecado. E se eu ouço algumas músicas que não louvam a Deus, é pecado. Se eu sinto mal, se eu sinto raiva de alguém, do meu coleguinha, é pecado. E se eu pego uma borracha lá na escola, que não é minha, é pecado, a borracha não é minha. É roubo, é pecado. Então, tudo que eu penso, tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, falo, sinto e faço que não agrada a Deus, é pecado. E a Bíblia nos diz, crianças, que diz assim lá em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você e eu, cada um de nós, uma criança que nascer hoje, ela já nasce com a natureza pecaminosa. Nós todos somos pecadores e carecemos da presença de Deus na nossa vida, da glória de Deus. E sabe o que o pecado faz mais com a gente? Ele nos separa de Deus. Ele nos deixa longe de Deus, cria um abismo entre nós e Deus, um buracão entre nós e Deus. Ele nos deixa afastados de Deus. Ele traz separação entre nós e Deus. E aquele lugar lindo e maravilhoso que Deus criou para nós, não tem como nós irmos para lá se nós estivermos com o nosso coração cheio de pecado. Mas Deus, lembra o versículo que nós falamos? Deus nos amou de tal maneira que Ele tinha um plano perfeito para que você e eu não ficássemos separados dele. Ele enviou, sabe quem? Essa cor representa o sangue de Jesus. Ele enviou o único filho dele para morrer na cruz por você e por mim, para que você e eu fôssemos limpos de todo pecado. Jesus
é o perfeito Filho de Deus. Ele veio ao mundo. Ele sentiu o que você e eu sente. Ele sentiu dor, ele sentiu fome. Ele sentiu tudo que nós sentimos. Mas ele em nenhum momento ele pecou. Ele murmurou, ele reclamou, ou ele pecou contra Deus? Não, ele não, em nenhum momento ele pecou. Ele era o perfeito Filho de Deus, sem nenhum pecado. E por isso, ele tomou o meu castigo e o seu castigo, porque ele era puro e santo. Somente ele poderia purificar você e eu do nosso pecado. Então ele se entregou por amor a você e a mim na cruz do Calvário. Ele morreu, derramou o seu sangue puro, perfeito, para que você e eu fôssemos livres do pecado. Sabe, crianças? Na Bíblia diz assim que lá em 1 Coríntios 15:3 diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. O nosso Deus, Jesus, ele morreu por você e por mim. Mas sabe o que mais legal que tem, crianças? Que no terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte. Jesus venceu a morte, ele não está na cruz. A cruz está vazia. Ele venceu a morte por você e por mim. Se ele tivesse morrido por nós e tivesse continuado morto, o que valeria? Mas Deus morreu, mas ele ressuscitou por você e por mim, para que você e eu tivéssemos vida e vida em abundância. Quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós necessitamos da presença de Deus na nossa vida, que nós reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador e que nós precisamos de Jesus para purificar o nosso coração de todo pecado, e nós convidamos Jesus para morar no nosso coração, o nosso coração fica limpo de toda a impureza do pecado. De toda a impureza do pecado, o nosso coração fica limpo, alvo, assim ó, como a neve, branquinho, sem nenhum pecado. Mas antes de tudo, para que eu fique limpo de todo o pecado, eu tenho que reconhecer que eu sou pecador e que eu preciso da presença de Deus na minha vida. E que eu preciso entender que Jesus é o único perfeito Filho de Deus, o nosso Salvador, que se entregou, tomou o meu castigo e o seu castigo e nos limpou e se entregou lá na cruz para nos purificar de todo o pecado. Agora, ele ressuscitou e foi lá para o céu. Ele está no céu preparando mais moradas naquele céu lindo e maravilhoso, para que você e eu tivéssemos a esperança de irmos morar com ele lá naquele céu. Mas para que você e eu fôssemos morar lá no céu com ele, nós precisamos reconhecer que ele é o nosso Salvador. Reconhecer que ele se entregou por nós na cruz e que ele ressuscitou por nós também. Não foram os escravos que seguraram Jesus na cruz. Foi o amor dele por você e por mim. Ele era Deus, ele poderia tirar a mão naquele momento, mas ele decidiu te amar. E ele decidiu se entregar por você, para que você e eu tivéssemos vida e vida em abundância. Você que nunca convidou Jesus para morar no seu coração, tem agora a oportunidade de fazer essa oração e convidar Jesus para morar no seu coração nesse momento. Feche seu olho, coloque a mão no seu coração e ore assim: Senhor Deus, nesse momento eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso de Jesus para me purificar de todo pecado. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida, para que um dia eu possa morar contigo. Em nome de Jesus, assim eu te peço. Amém. Amém. Você que acabou de fazer essa oração comigo, eu tenho um versículo especial para você. Você que acabou de fazer essa oração, a Bíblia diz lá em João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
a saber, os que creem no seu nome. Você que creu no nome de Jesus e se entregou agora ao Senhor, fez essa oração, você tem essa garantia de ser chamado filho de Deus. Porque você creu no nome de Jesus e essa é a promessa de Deus para você. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é um filho amado de Deus. E você pode ter essa certeza que você está salvo e remido pelo Senhor agora. Você que já fez essa decisão algum dia, mas se distanciou dos caminhos do Senhor e sente que precisa voltar aos caminhos do Senhor, faz a sua oração agora nesse momento. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, eu me volto a Ti. Pai Santo, me perdoe porque um dia eu saí dos teus caminhos. Me perdoe, Senhor, porque eu tenho feito o que não te agrada. Mas nesse momento, Senhor, eu me volto diante de Ti. Pai Santo, cuida de mim. Perdoa os meus pecados e as minhas falhas, Senhor. E me aceita como teu filho. Pai Santo, nesse momento, eu te peço em nome de Jesus. Amém? Para você que tinha se distanciado dos caminhos do Senhor, você tem um versículo. Uma garantia para todos nós, você e eu, que diz assim, ó, lá em Hebreus 13, 5, parte B. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Você tem a garantia que Deus nunca vai te deixar e nunca vai te abandonar. Mesmo que nós venhamos a pecar, nós temos Jesus para nos purificar do nosso pecado. No momento que eu cair, no momento que eu pecar, é só pedir ao Senhor, Senhor, me perdoa, que Ele vai te perdoar, Ele vai te salvar e vai limpar o seu coração de toda impureza do pecado. E vai deixar o seu coração limpo de todo pecado. Você tem essa garantia. E para nós agora, nós temos mais uma coisa. Você que fez essa oração e reconheceu que Jesus é o seu Salvador. Você que voltou para os caminhos do Senhor. Você tem agora um passo a dar. Você precisa procurar uma igreja que fala de Jesus. Uma igreja que fala verdadeiramente a palavra de Deus. Para você ir e cultuar o nome dele, congregar. Nesses dias que estamos vivendo agora, nós estamos passando por uma quarentena. Nós não podemos ficar saindo de casa, nós estamos em casa, né, confinados, mas nesse momento eu te convido a estar buscando, talvez tenha uma igreja perto da sua casa, você pode estar indo nessa igreja quando passar esse período, mas você não pode ficar sem congregar. Você precisa de uma igreja para que você congregue com outros irmãos e aprenda a palavra com outros irmãos. Quando nós aceitamos Jesus e buscamos o nome dele, nós somos como um bebê. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos como um bebê, então nós precisamos do alimento da palavra, para nós crescermos fortes e saudáveis. Lá em 2 Pedro 3,18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Você tem essa garantia de ser filho de Deus, de que o Senhor nunca vai te deixar e que você precisa buscar verdadeiramente crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Que Deus te abençoe muito e que você sinta a presença do Senhor dia após dia, que você busque estar na presença do Senhor dia após dia, porque Ele te ama e Ele pode e vai te buscar e te salvar para morar com Ele um dia lá no céu. Mas essa garantia nós temos só por meio de Jesus. Fique firme, aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém?